tem uma outra loja aqui, eu vou liberar Vocês terem vindo 10 horas para o bar. Nós vamos despachar vocês. Olha, Dadinha, muita gente não saiu ainda. Não deu para mim o negócio. Neste momento, nós possamos nos aprofundar. Acolhemos você que está aí no comércio, no seu trabalho, a você que está no seu local de trabalho, mas mesmo assim está com sua rádio ligada, mesmo assim está com seu ouvido atento, com o seu coração aberto, para não perder nenhum momento desta preparação, para que no final deste dia, no início da noite de domingo, nós possamos bem celebrar a grande festa, a Santa Missa de Pentecostes. Nós queremos, para iniciar o nosso diálogo, acolher, queremos dar as boas-vindas ao nosso diácono Luiz Otávio, dizer que é muito bem-vindo, é muito bom poder contar com a presença dele, a participação dele, da mesma forma que nós queremos também acolher a todos os nossos irmãos que estão por trás das câmeras, nos ajudando nesta transmissão, seja por meio da rádio, seja por meio das redes sociais. Diácono, bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos que nos acompanham. A Igreja Católica, hoje celebra essa solenidade tão importante e a nossa paróquia, Nossa Senhora de Nazaré, de Vila Maiortá, através dos seus meios sociais e daqueles que nos ajudam a levar a palavra até você, as informações, também quer fazer este momento reflexivo a partir deste momento tão importante para a Igreja. Nós sabemos que a Igreja Católica hoje ela é conduzida pelo Espírito Santo e é necessário com que nós possamos, dentro dessa perspectiva do Pentecoste, viver essa experiência da missão que iniciou na primeira comunidade e se prolonga através de nossas comunidades presentes. A você que vai nos prestigiar, a você que vai nos acompanhar, que nós possamos, juntos, vivermos esse momento
importante da igreja, mas como igreja também de nós que somos participantes através do batismo. Então, nosso bom dia a todos vocês e vamos iniciar cantando. Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou. A esperança na terra brotou, e um povo novo deu-se as mãos e caminhou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Quando Jesus a terra visitou, a boa nova da justiça anunciou. O cego viu, o surdo escutou, e os oprimidos das correntes libertou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Meu irmão, minha irmã, para entendermos o Pentecoste, esta solenidade importante para a Igreja Católica e para todos nós, precisamos partir do texto que nos expressa na narrativa. Então nós vamos acompanhar nesse momento, o texto de Atos dos Apóstolos 2, versos de 1 a 6, é que vai nos apresentar esta narrativa importante. Até porque ontem no Evangelho Jesus falava que nós precisamos conhecê-lo a partir das Escrituras, a partir desta base da qual Deus se manifesta para nos apresentar. Por isso, para que o Espírito Santo chegue até nós, para que chegasse até os primeiros apóstolos, é necessário acreditarmos na palavra de Deus. Então diz assim o texto: quando chegou o dia de Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar. No mesmo lugar, a comunidade precisa estar sempre reunida no mesmo lugar para encontrar-se com o Senhor. De repente, veio do céu um barulho como um sopro muito forte, um vendaval, e encheu a casa onde eles estavam. Apareceram então como línguas de fogo, que se espalhavam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Aconteceu que em Jerusalém moravam judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, todos se reuniram e ficaram confusos, pois cada um ouvia na sua própria língua. Os discípulos falarem, espantados e surpresos, diziam: esses homens estão falando não são galileus? Como é que cada um de nós ouve em sua própria língua? Pois entre nós há partos, medos, elamitas, gente da Mesopotâmia e da Judéia, da Capadócia e do Ponto e da Ásia, da Frígida e da Panfilha, do Egito e da região de Líbia, vizinha de Cirene. E alguns de nós viemos de Roma, outros nem são cretenses e árabes. E em cada um de nós podemos ouvir na nossa própria língua aquilo que eles estão anunciando como maravilhas de Deus. Aquilo que estão anunciando na sua própria língua.
É necessário, meu irmão, minha irmã, que para compreendermos esta passagem bíblica, ela apresenta para nós o novo decurso da obra de Deus, fundamentada na ressurreição de Cristo, obra que envolve o homem, a história e os corpos. Envolve o homem porque estavam reunidos no mesmo lugar, local aonde o próprio Senhor apresenta como local de reunião da comunidade unida e reunida. A necessidade para que haja unidade, da qual nos é apresentado pelas palavras que se ouvem, cada um na sua própria língua, é necessário que estejamos reunidos e unidos. E este envolvimento desta reunião está a correlação ou a relação entre nós humanos, para que haja a relação com a história, o Senhor que apresenta o novo tempo. Nós tivemos o tempo do Pai, nós tivemos o tempo do Filho, e reinicia para nós o momento de hoje como o tempo do Espírito Santo. Por isso é necessário que compreendamos esta comunidade perfeita, formada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, que contém substâncias diferentes, mas é uma só unidade, é o Deus, e através dos cosmos, deste vendaval que vem, o Deus que tem a liberdade de chegar sob o sopro, sob a presença de línguas de fogo, que paira, que enche, que fica dentro de nós, nos impulsionando ao novo momento da missão. Por isso que, nesta solenidade de hoje, todos nós, católicos e cristãos, nós somos convidados e enviados. Convidados, porque depois logo o Senhor vai dizer, ide e anunciai. Somos a viver essa experiência desta profissão do Espírito Santo. Um Deus que nos convoca e que sopra sobre nós e que nos apresenta. Nós fomos também chamados a receber esta efusão do Espírito Santo para renovar a face da terra. Porém, a renovação da face da terra depende da renovação pessoal de cada um. Estes dias nós tivemos a felicidade, que dentro deste tríduo nós vivemos, aprendemos e experimentamos os 3 momentos do Espírito, da ação do Espírito sobre nós, que depois logo a Adriana vai explicar um por um, os dons, os carismas, os frutos do Espírito Santo. E através dessas ações do Espírito que age em nós, é que nos transforma, para que nós possamos ter a possibilidade de transformar o mundo. Pentecoste é transformação, Pentecoste é mudança de vida, Pentecoste é receber a efusão do Espírito Santo para viver esta plenitude da graça de Deus que realiza em nós por esses canais divinos. Então, por isso, meu irmão, Cristo nos chama a viver essa experiência, a experiência do Espírito, a compreender a sua presença hoje através do Espírito Santo. Não vemos, mas sentimos. Ver é prova existencial, sentir é fé. Por isso que ele vai dizer, feliz aqueles que vão acreditar em mim sem me ver, porque eles vão sentir a presença, vão realizar obras muito maiores, porque o acreditar e apresentar isso através de obras é viver a experiência de quem realmente vive este contato profundo com o Espírito Santo. Que nós possamos, nesta reflexão que nós vamos ter, viver essa experiência deste Espírito que se derrama em nós. E sabemos que nós contamos com a presença da nossa mãe, Eu disse ainda agora na homilia que não existe uma igreja completa se não estiver contando com a presença de Nossa Senhora, porque ela nos fez participar deste projeto. Não se nega a presença de Jesus aonde quer que ele esteja, Ele sopra através do Espírito onde ele quer, mas Nossa Senhora é a nossa representante, agora que possibilitou a graça
da transformação humana e divina para que nossos corpos pudessem vivenciar essa experiência, né, desta imagem e semelhança de Deus. E nós não podemos negar que Jesus, né, na sua ascensão, ele leva a nossa humanidade ao céu, e na locação de Nossa Senhora, podemos dizer, né, na assunção de Nossa Senhora, esta nossa humanidade é transformada pela efusão do Espírito Santo para nos mostrar que é possível viver também a experiência de tudo isso. Então Nossa Senhora é para nós a presença humana na ação do Espírito Santo também. É isso, Adriana? É isso. Quando o diácono lia a palavra, a primeira palavra que nos ajuda a refletir a respeito de tão grande mistério que é o Espírito Santo de Deus, me veio ao coração uma pequena parte desta leitura que diz: envolve homens. E aí eu recordo que Deus tem um projeto para nós, e o projeto de Deus, ele se realiza na história, ao longo da história, no meio dos homens e através dos homens. Então Deus tem um projeto para a humanidade, ele se realiza no meio da humanidade, no meio do seu povo e através do seu povo. Então Deus usa de nós, homens e mulheres, para realizarmos no meio do seu povo, ao longo da história, o seu projeto de salvação. Mas me chama a atenção justamente isso, se realiza, envolve homens, porque a palavra homem nos lembra a nossa natureza, né, limitada. Então nós somos homens e mulheres feitos de carne, temos limitações, a gente recorda do pecado original, né, do dano que esse pecado original causou e vem causando ao longo da história, porque é por meio do pecado original de Adão e Eva que nós perdemos a graça, né, desse relacionamento direto, face a face com Deus, que vinha todas as tardes estar com o homem, conversar com ele, se fazia presente, e perdemos a graça do paraíso, que depois Jesus, num outro momento da história, então viria para resgatar, para renovar a aliança que havia sido perdida. Então, quando a palavra nos diz assim, envolve homens, envolve a nossa humanidade. Então Deus usa da nossa humanidade, mesmo que limitada, para realizar o seu projeto no meio do povo. E é claro que a gente sabe, seríamos tolos de acreditar que o que fazemos, o serviço que prestamos na igreja, fazemos por nós mesmos, pelos nossos próprios méritos ou pela nossa capacidade. Não. Então, é por meio da ação do Espírito Santo que vem ao encontro da nossa humanidade e nos capacita e nos faz capazes. Então é por isso que o Espírito Santo, seria necessário que o Espírito de Deus viesse sobre aqueles homens e mulheres ali reunidos, os primeiros apóstolos, na presença de Nossa Senhora, para que a igreja, então, pudesse realizar a sua missão. Para que nós entendamos, eu e você que nos escuta, que nos acompanha, para que você entenda que você faz parte de um projeto que é muito maior. Um projeto que existe antes mesmo de você existir. Um projeto que precisa da sua participação, da sua adesão, do seu sim a Deus, como Nossa Senhora deu o seu sim a Deus e foi até o fim. E também recebeu a graça de, permanecendo em oração, de estar com a igreja reunida, de fazer com que os apóstolos também experimentassem do mesmo Espírito que sobre ela já havia vindo. Porque o Espírito Santo de Deus tomou conta de Nossa Senhora desde o momento da anunciação. Então Maria sabia, né, sabia perfeitamente que maravilhoso dom os apóstolos iriam receber, né? De onde que viria a força que eles precisavam para poder dar continuidade
a Igreja de Jesus, a missão da Igreja de Jesus. Então, o que eu gostaria de ressaltar para nós, nessa nossa conversa tão franca, esse nosso diálogo tão aberto que nós estamos tendo hoje, porque é um diálogo que nós estamos tendo acerca da ação do Espírito Santo de Deus e da missão da Igreja, é que Deus age por meio do seu Espírito Santo na nossa humanidade. Ele transforma o nosso coração de tal maneira que nós nos sentimos inquietos. Nós não nos conformamos em não participar. Não é? Nós não nos conformamos em não fazer parte da igreja. Nós não nos conformamos em ficar em casa. Nós somos igreja, nos sentimos igreja e é assim que nós devemos nos sentir. Então, aqueles que talvez porventura ainda tenham receio, tenham algum medo, tenham uma vergonha, nós queremos dizer para vocês que a igreja, falando em particular da paróquia Nossa Senhora de Nazaré, falando em particular da comunidade Nossa Senhora de Nazaré, a igreja somos nós. Nós somos a igreja, o povo de Deus. E o Espírito Santo de Deus age em nós e através de nós. E Ele quer contar com a sua participação. Acredito, Adriana, eu acredito, Adriana, tanto você que nos acompanha, que Nossa Senhora, ela levou nossa humanidade à santificação, inserindo a nossa humanidade na Trindade Santa, o Espírito Santo. Por quê? Nossa Senhora, ao conceber Jesus Cristo, né, o Filho de Deus, que também é Deus, ela apresenta a sua humanidade, dando físico, biológico para ele. E ao mesmo tempo, prestemos atenção, que na ascensão o Senhor foi para completar, complementar, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo numa só comunidade perfeita. Mas veja que ele levou a humanidade dele. E essa humanidade que é o fruto de Nossa Senhora, que é a nossa própria humanidade. Então podemos dizer, de uma certa forma, teologicamente, que a nossa humanidade está presente na Trindade Santa, representada por ela, né? Representada por ela e ao mesmo tempo representada por esta união da Trindade Santa que eleva fisicamente também Jesus transformado. Que houve uma transformação no físico de Jesus, tanto que após a ressurreição, ele come. Ele diz, eu não sou fantasma. Então ele participa naturalmente, normalmente, como forma biológica com seus discípulos. Era necessário, claro, que eles tivessem uma visão dele como ressuscitado, mas ele ressuscita o corpo também. Então isso aí é muito bonito, essa garantia, para a gente poder entender o Espírito. Porque quando nós falamos no Pentecostes, nós falamos desta terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, né? E às vezes nos vem muitas perguntas, né? O que significa Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Qual a identidade do Espírito Santo? Então podemos dizer por esta razão que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, com substâncias diferentes, mas numa só unidade, né? Na profundidade de uma só unidade. E o termo Espírito traduz o termo hebraico chamado ruá, que na sua primeira acepção significa ar, sopro, vento. Por isso que diz que ele invadiu, tomou conta, não só do espaço físico, quanto do espaço biológico dos discípulos, né? Se apossou deles, né? Preencheu com esta efusão. Então Jesus utiliza precisamente a imagem sensível do vento para sugerir a Nicodemos a novidade daquilo que seria a transcendência. Nicodemos, o vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem, nem para onde ele vai, mas sabemos que ele está presente. Daquele que é pessoalmente o sopro de Deus, o sopro divino. Por outro lado, o Espírito Santo são atribuídos também muitos atributos divinos, que depois você vai colocar, as três pessoas divinas, mas juntamente com os dois termos, a Escritura e a liturgia e a linguagem teológica, designam a pessoa inefável do Espírito Santo, sem equívoco,
possível com os outros empregos dos termos Espírito e Santo, que está no Catecismo da Igreja Católica 691, que dizer, este Espírito, ele é santo. Quer dizer, é a presença da Trindade Santa. Por isso que a solenidade de hoje é um fato marcante para toda a Igreja, para os povos, pois nela tem início a ação evangelizadora da Igreja. Por quê? Ninguém poderia evangelizar se não for conduzido pelo Espírito Santo. É quem nos dá a palavra, é quem nos dá a possibilidade do exemplo, é quem nos dá os dons que você vai falar depois, né, e vai nos provar lá, biblicamente, onde estão. É quem nos dá os carismas, porque os dons Deus nos dá, os carismas a igreja nos dá, os frutos somos nós que produzimos, mas veja que isso só é possível se nós acreditarmos no Espírito Santo. Se ele estiver presente em nós, entendeu? Então por isso que ele vai agir de forma livre à nossa vontade, para que todas as nações e línguas tenham acesso ao Evangelho da salvação. Para que ele nos chama? Para que a gente possa ser portador da sua palavra, da sua salvação, mediante o poder do Espírito Santo de Deus. Ou seja, ele que conduz a igreja humana, que somos nós, para que a igreja chegue à sua perfeição. A nossa perfeição, a perfeição da igreja, da nossa missão, se dá pela ação do Espírito Santo. Então, por isso que a solenidade de hoje, ela é importantíssima para todos nós, para mim, para você, né, para nós que estamos aqui, né, porque ela que fundamenta a nossa fé, ela que dá resposta àquilo que nós fazemos. Ao invés de ficar perguntando por que a gente ama tanto a igreja, por que a gente ama tanto Nossa Senhora, por que nós fizemos tudo para estar nas nossas pastorais e movimento, quem nos conduz? Quantas pessoas fazem pergunta para você, quanto você ganha? Talvez a Adriana, quanto a Adriana ganha, né? E muitos e outros, porque não acredita no Espírito. Então por isso que hoje nós somos convidados a refletir este novo momento da igreja, que aconteceu há 2000 anos atrás e que continua acontecendo hoje. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, se não é para você hoje que o Espírito Santo vai chegar para dar um novo impulso pelo Espírito Santo presente, quem sabe se não é para nós, para produzirmos frutos diferenciados. Não percamos a oportunidade da nossa reflexão, da solenidade de hoje. Acompanhe, seja pelos meios sociais, seja por sua presença, viva hoje a experiência deste Espírito que continua animando e conduzindo, né? O paráclito da igreja, o advogado, aquele que quer estar sempre do nosso lado, junto de nós. É isso, Adriana? É isso, o Espírito é sopro. E em Gênesis, nós encontramos na história da criação que quando o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele nos constitui matéria, mas a palavra de Deus também nos afirma que ele soprou em nossas narinas. Então eu recordo que o Espírito é sopro. Então nós somos corpo e espírito. O nosso corpo é como a gente sempre aprendeu. E nós sabemos disso. Assim como o nosso corpo físico, biológico, tem suas necessidades e precisa do alimento, da água para sobreviver, do ar para sobreviver, o nosso espírito, ele necessita, nossa alma, nossa parte espiritual, necessita do alimento. E aí é esse alimento espiritual que nós encontramos na igreja, por meio dos sacramentos, né? Então, por meio da escuta da palavra de Deus, que é nosso alimento, que é luz para o nosso caminho, que é lâmpada para os nossos pés, que nos ensina o caminho que nós devemos seguir para agradar a Deus. Por meio da Eucaristia, que é nosso alimento espiritual, onde nós recebemos Jesus de uma forma completa. Mas como que as pessoas entendem, não é? Que mistério, que tão grande mistério, e por isso é um mistério, porque não pode ser explicado, mas a fé nos dá essa certeza de que como é que Jesus, por inteiro, em corpo, sangue, alma e divindade, por inteiro,
ele está ali contido numa partícula, numa hórtia. Então, é o Espírito Santo que nos dá essa capacidade desse entendimento, da gente entender, da gente compreender e olhar para aquela partícula e dizer, é o Senhor. Então, como as mulheres disseram, eu vi o Senhor. E não era Jesus, como o diácono estava nos relembrando, após a transfiguração do Senhor, após a ressurreição do Senhor, não era mais aquele corpo que eles estavam acostumados a ver. Mas, de qualquer forma, a gente também consegue, não é aquele corpo, matéria, o corpo físico que nós estamos acostumados a ver, mas nós dizemos, é corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso nós falamos sem sombra de dúvidas por meio da fé, e é o Espírito de Deus quem nos dá esse entendimento, de compreendermos aquilo que, humanamente falando, apenas fisicamente falando, se fosse por meio apenas da nossa inteligência ou da nossa capacidade como seres humanos, que somos limitados, a gente não conseguiria entender. Não tem como entender. Mas eu lembrei justamente disso. Deus nos constituiu matéria, nos formou do pó, mas nós não somos só matéria. Nós somos espírito, porque Ele soprou em nós, nas nossas narinas. E sopro é espírito. Então o Espírito Santo habita em nós. A palavra de Deus nos afirma que nosso corpo é templo, é morada, é casa do Espírito Santo. No batismo, nós recebemos o Espírito Santo, não é? No crisma, nós renovamos essa adesão ao compromisso, renovamos o nosso batismo. Então, a gente observa o quanto que o Espírito Santo, a nossa caminhada na igreja, por meio dos sacramentos, vai nos tornando íntimos desse Espírito Santo. A gente só precisa estar atento para os sinais da presença de Deus. A igreja, Adriana, você que nos acompanha, ela é tão inteligente, não é isso? Que a missa, na realidade, fazer memória da missa é possibilitar esta presença deste Senhor completo, não é isso? Então, por isso que às vezes nós falamos, né, é uma verdade, né? O padre, o ministro, que é o padre, ele possibilita a presença do Senhor no nosso meio por inteiro. Por inteiro. Por isso que na missa nós temos que entrar na missa com fé. Porque tudo que acontece na missa é mistério. Tanto que lá o padre fala, isto aqui é mistério de fé. E nós precisamos ter esta visão, como tu colocaste, né? Mesmo depois de ressuscitada, ela disse, eu vi o Senhor. Por que ela viu? Porque ela tinha fé. Todos vê, depende da fé, meu irmão. A Eucaristia também, eu posso ver, sentir e me alimentar do Senhor, dependendo da minha fé. É minha fé que vai me conduzir a visualizar o Senhor presente, que é o que Adriano nos coloca, é o Espírito que está em nós, não é isso? Este ruá que se manifesta pela efusão do Espírito Santo em nós, que nos possibilita a transcender a nossa visão, eu enxergar aquilo que só é possível pela fé. Então, por isso que eu preciso acreditar, eu preciso ter fé. Por isso que a fé é uma das condições para que a gente possa pertencer à igreja, não é isso? Acreditar, ter fé, porque o que acontece lá, tudo é mistério. Mistério de Deus que se manifesta na fé. Por isso que o maior conselho de Jesus, acredite em mim. Acredite em mim. Aquele que tem fé em mim, aquele que acreditar em mim pelas obras que eu faço, eu e o Pai somos um só. Você não acredita ainda? Quer dizer, a insistência de Jesus, porque a partir deste terceiro momento da igreja, que ela é assistida e acompanhada pelo Espírito Santo, nós precisamos fundamentar a nossa missão na fé. Não é isso? Toda a nossa fundamentação é na fé. O Pentecoste também é a fé, é o acreditar neste sopro
que nos traz a presença de Deus na nossa vida para impulsionar o nosso ser missionário, para ser anunciadores. Eu só posso anunciar sobre a ação do Espírito Santo porque Jesus é bem claro. O que é que nós vamos anunciar? Tudo o que vocês receberam de mim. Ou seja, anunciar Cristo Jesus. Ele é o centro de toda evangelização. E se eu não tiver fé, eu vou querer anunciar outras coisas, até os meus próprios desejos e anseios. E aí eu estou em caminho diferenciado. O verdadeiro caminho do Espírito Santo é aquele que anuncia Cristo Jesus. É aquele que vive a experiência do ser discípulo missionário a partir da ação do Espírito Santo. Não é à toa que hoje, na sociedade que nós vivemos, diácono, nós temos muitas pessoas vivendo uma crise de identidade, no sentido da fé. Por quê? Porque esfriaram na fé. Né? E o tempo que a gente vive hoje, quase que 1 ano e meio de pandemia, que causou o fechamento por longos períodos da igreja, causou um distanciamento, né? Porque é regra do cuidado que a gente deve ter, então o distanciamento passou a ser uma regra para que nós pudéssemos preservar a vida uns dos outros. Mas, de certa forma, isso nos trouxe um prejuízo muito grande, porque muitos cristãos, ao longo deste período, acabaram esfriando na fé. Então, estão vivendo um período de mornidão, que a Bíblia chama um período de mornidão na fé. E eu me recordo que Jesus diz que, será que quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé na terra? Não é? Então, isso é um alerta para nós. Aqui nós falamos com cristãos, nós estamos falando para pessoas que creem em Deus, que acreditam em Deus. Independentemente da sua igreja, da sua religião, mas é cristão, acredita em Deus. E nós sabemos que esse é um problema, não é um problema só da Igreja Católica, que afetou só a Igreja Católica, afetou muitas igrejas. Mas nós estamos aqui para falar justamente da nossa igreja e com os nossos cristãos católicos, que muitas vezes, por conta, claro, de uma situação que surgiu, que é muito grave, a gente não tira a gravidade, não diminui o problema, não quer diminuir o problema, mas queremos chamar a atenção justamente para isso. E a solenidade de Pentecoste pode representar para nós e deve representar para nós como igreja um novo recomeço. Né? Então, hoje nós celebramos Pentecostes, em que nós lembramos a descida do Espírito Santo de Deus sobre os apóstolos para que dessem início à igreja. Nós sabemos o quanto que os apóstolos sofreram. Eles foram levados ao martírio por conta do anúncio do Evangelho, porque batiam no peito e diziam, eu sou cristão. Então, eles eram levados à forca e não deixavam de dizer, eu sou cristão. Eles eram levados à fornalha, à prisão, ao espancamento, mas eles não deixavam de dizer, eu sou cristão. E quem é que explica tamanha fé? Né? Tamanha loucura. Então, para muitos, isso nos dias de hoje pode parecer loucura, como parecia na época dos apóstolos. Mas a palavra de Deus nos afirma o que é loucura para os homens, né? É graça de Deus. Aquilo que parece ser loucura para os homens, Senhor, eles deixam a casa deles, eles passam finais de semana, todo final de semana tem missão, e o diácono vai para o encontro, o padre está para o interior e celebra 5 missas por dia. Né? Como entender a vocação, o chamado ao sacerdócio? Né? De um jovem que, para o mundo secularizado que nós vivemos, ele deixa tudo. Então tem muita gente que diz, nossa, mas é tão jovem, poderia se casar, poderia constituir família, poderia seguir os estudos, ter sucesso na profissão. Então, humanamente falando, não se compreende essa adesão. Né? Então, quando a pessoa sente-se chamado, quando o Espírito Santo de Deus chama e ele toca, não tem como dizer não. Não dá para voltar atrás. Né? Então, isso é obra e graça do Espírito Santo de Deus. Então,
O que nós queremos hoje é chamar a atenção justamente de nós católicos, que talvez nesse período estejamos acostumados, talvez até pela facilidade dos meios de comunicação, das missas transmitidas por meio da rádio, do YouTube, mas que a nossa presença na igreja nos faz ser igreja. É a nossa participação na comunidade, né, nossa presença na comunidade que nos faz ser igreja. Então, aqueles que podem, aqueles que, tomando todos os cuidados, aquele que, de acordo com o limite da capacidade do espaço que nós temos, mas venha participar. Venha fazer-se presente, porque a sua presença é testemunho da sua fé. Por meio da sua presença, você está dizendo, talvez até sem palavras, mas você está dizendo, eu sou cristão, eu creio, eu sou católico, eu sou igreja, eu faço parte, esta é a minha igreja, aqui é meu lugar, eu escolhi a melhor parte, e disso a gente não pode abrir mão. Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, clamando. Vem Espírito Santo. Vem com poder, sem limite. Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver. A mão na cabeça, o meu pensar. O meu pensar. A mão na boca. O meu falar. A mão no coração. O meu sentir. E mãos abertas. O meu bem forte, juntos. Espírito, Espírito Santo. À medida que tu estavas falando, Adriana, eu estava fazendo uma análise importantíssima naquele tempo e nesse tempo presente. Naquele momento, né? Você colocou muito bem, muito bonito. Na realidade, o discípulo estava com medo, não sabia como começar a missão. Estava acostumado que a presença de Jesus era Ele que estava orientando, conduzindo. Era eles que eles recorriam. E agora que o mestre não estava mais, como recomeçar de novo, não é isso? Como recomeçar? Nossa Senhora lá orientando, né? Segurando, como diz uma linguagem popular, as pontas da comunidade, né? Para que a comunidade não se dispersasse, para que fosse sempre conduzida, aguardando que ela sabia que o Espírito ia então impulsionar. Talvez não seja diferente, Adriana, e você que nos acompanha hoje, não é isso? A igreja está vivendo um momento também de se dispersar, né? Essa pandemia chega, nos impossibilita de estar junto, né? Paralisa as atividades, apesar de que, né, houve uma frase bonita, né? A igreja fecha a porta e o Espírito Santo abre janelas, mas na realidade nós ficamos com medos também hoje, né? Temos medo ainda. Tem hora que ninguém sabe se chamamos os fiéis para a comunidade ou não, né? Se nos reunimos ou não, como fazer. Então, cada um com o limite da ação evangelizadora. E não é só a nível de nossa comunidade pastorais, mas é também uma reflexão feita pelas paróquias, pela diocese, pela nossa diocese de Cametá. Então, nosso bispo também, o nosso coordenador de pastoral também, Padre Sandro Giovanni também, a preocupação nas nossas reuniões online, né? Como recomeçar, né? E nós precisamos recomeçar. Eu acredito de tudo aquilo que tu colocaste nessa reflexão, eu acho que não está diferente de uma reflexão do nosso Papa Bento XVI, quando ele fala nesta reunificação de novo. Talvez hoje seja o novo tempo. Hoje se reinicia um novo momento, né? O momento em que o Espírito Santo está renovando o Pentecoste para nós hoje, nos chamando com cuidado, sim. Mas no texto do Papa ele dizia assim, né? Quando ele fala sobre essa reunificação dos povos a partir de Pentecoste, ele dizia, tendo o início um processo de reunificação entre as partes da família humana, divididas e dispersas,
as pessoas muitas vezes reduzidas a individualismo, talvez também chegou a isso. Possa que aconteça também competições e às vezes conflito neste momento em que nós vivemos, né? Sem ter essa liberdade de viver nossa experiência, até das relações dentro da nossa própria família. Precisamos então ser alcançados pela ação do Espírito Santo, para que se abra para nós a experiência da comunhão, uma nova perspectiva, que pode ser empenhadas a ponto de fazer delas um novo organismo, um novo dinamismo, um novo jeito de ser, não uma nova igreja, mas uma nova forma de ser igreja. Na realidade, nós estamos aprendendo, né? Cada pastoral, cada movimento de ficar acompanhando aí, né? Cada um cria a forma de como aprender a ser igreja nesse novo tempo, e é muito importante, porque quando você procura essa nova forma, né, tu estás criando este religar novamente com a Igreja Universal, né, que ele coloca aqui, né? Precisamos reaver a unidade como sinal de reconhecimento, o cartão de visita da igreja no curso dessa história universal. Desde o início, o dia do Pentecoste, ele nos fala de todas as línguas. A Igreja Universal precede a Igreja particular, as quais deve se conformar sempre com ela segundo um critério de unidade e universalidade. A Igreja nunca permanece prisioneira nos confins. Ela nunca se quieta, mesmo nos momentos mais difíceis, né? Dizia o Papa aqui, no momento mais difícil, ela busca se fortificar pela ação do Espírito Santo para reviver esta unidade como outro tipo que aspira a atravessar as novas fronteiras humanas. Foi uma homilia que ele fez no dia 23 de maio de 2010, não é isso? Mas veja como está presente, a palavra do Papa, ela é sempre presente, ela é renovada. Então, meu irmão, minha irmã, este Pentecoste de hoje pode ser o novo reinício das nossas comunidades, das nossas pastoradas, do nosso movimento, da nossa paróquia, da nova igreja, com um novo momento, com as novas tecnologias. Hoje nós estamos aqui evangelizando, e essa forma de evangelizar, ela vai permanecer. Nós usávamos até ontem, quando eu digo ontem, não é isso, uma linguagem figurada, a igreja, né, o púlpito da igreja, ou a mesa da palavra, para atingir os que estavam no espaço eclesial. Hoje nós estamos aqui atingindo a quem ninguém sabe até onde nós estamos chegando, a nossa imagem, a nossa palavra, não é isso? A você de boa vontade que quer aprender, não conosco, com o Espírito Santo. Nós somos simplesmente instrumentos na mão deste Espírito para que a palavra chegue até você, para que a fé seja reanimada. Então, para que neste dia do Pentecoste não seja simplesmente se anunciar num espaço pequeno, mas chegar até você, mesmo que você não possa chegar na sua comunidade, não tenha como chegar na sua comunidade, na sua paróquia, na missa, mas olha, nós ouvimos lá o programa apresentado. Então veja que o Espírito Santo, por sua livre e espontânea vontade, nos usando os meios de comunicação, né? Usando os comunicadores, ele quis chegar até você. Ele quis chegar até você, ele quis lhe abraçar, ele quis lhe dar o sopro através dos meios sociais, porque o sopro não tem parede. Veja que estava fechada a porta onde eles estavam, com medo. E ele chegou como forma do sopro, do ruá. Também não pense que através dos meios de comunicação este sopro chega até você. O Espírito Santo lhe alimenta, né, para que nós possamos nos reunir de novo. Nos reunir quanto família, quanto pessoa, quanto católico, quanto cristãos que têm fé para viver essa experiência dessa reunificação. Então não percamos a oportunidade de ouvir o Senhor que fala através daqueles que Ele convida e se coloca à disposição. É Deus que quer chegar até você neste novo Pentecoste, neste novo momento do Pentecoste,
para lhe reanimar e reanimar também cada um de nós, não é isso? Nós também estávamos com medo, prisioneiros, né? Nós estamos aqui levando para você com tanta coragem a palavra, porque esta coragem é quem nos dá é o Espírito Santo e que nos orienta, que é a nossa mamãe que sempre está conosco, não é isso? Que jamais nos abandona. Nos momentos mais difíceis da igreja, ela está presente. No momento em que a igreja, né, ficou esperando a ressurreição do Senhor, que estava passando pela experiência, né, da morte, lá estava ela conduzindo a igreja, né, orientando a igreja. No momento do enfraquecimento, de que o Senhor sobe para se completar no Espírito Santo para descer, lá estava ela, presente com a primeira comunidade. E não é diferente hoje, nos momentos difíceis. Quem sabe se nesse tempo você não passou com dificuldades maiores, com perda de pessoas, que nós não falaríamos perda, mas devolução dessa forma mais doída, porque nós acreditamos na ressurreição, mas nós somos humanos, nós somos tocáveis, nós queremos cumprir. Eu disse na homilia que o momento que nos dói é porque nós não temos as condições de completar, né, os desejos de levar as pessoas lá até o cemitério, muitas vezes, que aí nós voltamos fortificados, conversando com outros, né? Então isso nos impede. Mas Nossa Senhora está conosco, nos acompanhando, nos orientando, e eu acredito, então tenho certeza também que a Adriana, que estamos aqui, que hoje começa um novo tempo. Hoje o Espírito Santo está dando um novo sopro. E a partir de amanhã tudo será diferente. Então que a gente possa viver essa experiência deste Espírito que quer estar conosco, quer nos conduzir. Então não percamos a oportunidade do Pentecoste de hoje. Pode ser marcante para a nossa missão, quanto igreja, quanto batizado, como nos disse a Adriana, tá bom? E o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita, nos dando as ferramentas necessárias para que a gente possa realizar esse recomeço. Passando por cima das nossas inseguranças, das dúvidas, dos medos, mas ele nos capacita. E Jesus diz que o que ele mais quer é que sejamos um, como ele e o Pai são um. Então, quem age e faz acontecer esta unidade na igreja é o Espírito Santo de Deus. E no decorrer do nosso tríduo, nós celebramos isso. Celebramos os dons recebidos, celebramos os carismas que nos são dados e celebramos os frutos que a nossa missão deve produzir. E fomos levados a refletir quais frutos nós já conseguimos produzir e qual fruto ou quais frutos ainda nos são necessários. Nós necessitamos que o Espírito Santo de Deus produza em nós para nos ajudar na nossa missão. Então nós sabemos que não somos completos, não somos perfeitos, mas estamos na caminhada e é a conversão, a evangelização, ela se faz a caminho, né? E nós recordamos a história dos discípulos de Emaús que estavam ali após a crucificação de Jesus, fugindo, saindo de Jerusalém, com medo de serem mortos também, e Jesus vai ao encontro deles. Então hoje, neste dia de Pentecostes, Jesus vem ao teu encontro. E Ele quer que você refaça o caminho. Talvez os caminhos que nós tenhamos percorrido até hoje não tenham sido suficientes para nos convencer da nossa missão, do nosso papel, do quanto que nós somos importantes para realizar a missão. Mas nós podemos refazer o caminho. Nós não podemos apagar o que passou, mas nós podemos refazer o caminho. Começar novamente agora com Cristo ressuscitado e a luz do Espírito Santo de Deus que nos impulsiona. Então nós refletimos na quinta-feira, no primeiro dia, a respeito dos 7 dons. Sabedoria,
inteligência ou entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Em Isaías 11, no versículo 2, nós encontramos a menção: sobre ele pousará o espírito de Javé, espírito de sabedoria e inteligência, espírito de conselho e fortaleza, espírito de conhecimento e temor de Deus. Então a palavra de Deus nos apresenta os dons que nos são concedidos. Estes dons, como nós bem aprendemos, eles nos foram dados por Deus através do Espírito Santo para a nossa santificação pessoal. Então nós necessitamos destes dons. Dentre os 7 dons, nós gostaríamos de chamar a atenção para alguns deles, que vão nos ajudar a edificar a nossa fé neste dia tão importante. Então, falando a respeito da sabedoria, a sabedoria nos leva ao verdadeiro conhecimento de Deus e a buscar os reais valores da vida. Então, o sábio é aquele que busca conhecer a Deus, porque nós sabemos que toda a sabedoria, a verdadeira sabedoria, vem de Deus. E busca viver os valores da vida, os verdadeiros valores, os reais valores da vida. Valoriza a sua vida. O homem e a mulher sábio valoriza a sua vida, porque sabe que a vida é dom de Deus. A nossa vida é o dom mais precioso que Deus nos deu. E nos tempos que nós vivemos hoje, de tantas perdas, tantas vidas ceifadas, nós sabemos o valor, aprendemos o valor de uma vida. Porque a cada pessoa que vai, a cada pessoa que nós devolvemos para Deus, essa pessoa é o amado ou é a amada de alguém. E para essa pessoa que ama aquele que tem que devolver para Deus, essa pessoa sabe o valor desta vida. É irreparável. Então, a sabedoria, aquele que recebe o dom da sabedoria, e ele é dado a todos, né? O que nós queremos deixar claro é que os dons do Espírito Santo, eles são dados por Deus a todos. Mas eles repousam sobre cada um de acordo com a necessidade. De acordo com a necessidade de cada um. Então, talvez hoje, neste dia, me falte sabedoria. Por quê? Porque eu ainda talvez não esteja procurando estreitar o meu conhecimento de Deus. Buscar o conhecimento de Deus. Quem é Deus para mim? Que lugar Deus ocupa na minha vida? E nós sabemos que Deus deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida. O resto nos vem por acréscimo. Não precisamos ser negligentes com as outras coisas. Deus vem em primeiro lugar na minha vida, mas isso não significa que eu devo negligenciar o meu papel de esposa dentro da minha casa. O meu papel de esposo, que eu tenho que ser uma esposa relapsa, um mau esposo, porque Deus vem em primeiro lugar e eu tenho que estar o tempo todo a serviço. Não, Deus vem em primeiro lugar, mas eu não preciso ser negligente no meu trabalho, porque quanto mais de Deus eu for, mais responsável eu devo ser. Quanto mais de Deus eu for, quanto mais eu colocar Deus em primeiro lugar, mais eu vou perguntar para Deus: Senhor, que tipo de esposa eu devo ser? Que tipo de esposo, de filho, de profissional, de missionário, de comunitário, de cristão eu devo ser? Entende? Então, quanto mais estreita o nosso relacionamento com Deus, mais nós somos responsáveis nas outras áreas da nossa vida. Porque nós aprendemos a valorizar que a vida e tudo aquilo que nós temos é dom de Deus. E nós precisamos valorizar. Então, nós temos o homem sábio e a mulher sábia, aquele que pratica a justiça. E aí nós queremos destacar aqui essa palavra justiça, né? O que é ser justo? Ser justo é você dar ao outro
aquilo que ele necessita na medida certa. Seja justo. E eu me recordava quando os fariseus, querendo colocar Jesus à prova, eles trazem uma moeda e dizem: Senhor, né, devemos pagar tributo a César? A quem pertence esta moeda? E Jesus diz: olha, dai a César o que é de César. Então, neste momento, Jesus pratica a justiça. Ele não diz: você não precisa servir a Deus, você não precisa pagar o dízimo a Deus, você não precisa realizar a missão, ou você tem que colocar Deus em segundo plano na sua vida. Não. Ele fala aquilo que é justo. Então, se eu tenho a conta de luz para pagar, se eu utilizo da luz e a conta chega no final do mês, é justo que eu pague pelo consumo. Aquilo que é justo. Se eu utilizo a água e necessito da água que chega na minha casa, na minha torneira, no meu chuveiro, é justo que eu pague. Né? Então, Jesus ele age sempre com justiça. Quando trazem a mulher adúltera para ele, ele não diz que a mulher fez aquilo que era certo. Mas ele diz: bom, se vocês estão se achando, se colocando no lugar de condenar esta mulher que é pecadora, se vocês sabem que ela é pecadora, é porque conhecem o pecado. Porque como é que eu sei quando alguém pecou? Porque eu consigo identificar o que é pecado. Então eu sei o que é pecado. E aqueles homens sabiam o que era o pecado, porque uma mulher não se prostitui sozinha. Ela necessita de um parceiro, um homem. Então talvez aqueles mesmos homens que se aproveitavam daquela situação de vulnerabilidade daquela mulher, talvez uma necessidade financeira, talvez falta de conhecimento de Deus, eles se aproveitavam dessa situação e também eram pecadores. Então Jesus não tira Deus do seu lugar, não diz que a mulher estava certa, que a prática dela estava certa, mas ele diz: se vocês conseguem identificar o pecado dela, é porque vocês sabem o que é pecado. Então, se vocês não têm pecado, podem atirar a primeira pedra. Então, a justiça é você dar ao outro aquilo que ele necessita na medida certa. E aí também fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizesse. Não pode haver 2 pesos e 2 medidas. Eu não posso ter uma medida para o outro e uma medida para mim. É errado para o outro é errado. Mas quando eu faço, não é errado para mim, eu nunca estou errado. Então isso é ser justo. Tá? É como diz o ditado popular: é dar a César o que é de César e dar a Deus aquilo que pertence a Deus. Queremos destacar aqui o dom da inteligência, né, que é o entendimento. Então nós já falamos em alguns momentos sobre isso, né, o entendimento das verdades da salvação. Como é que nós entendemos que a Santíssima Trindade, 3 pessoas em uma só, uma única essência, mas que cada um tem a sua função, que cada um tem a sua missão e executou a sua missão num determinado momento da história do povo de Deus, por meio da ação do Espírito Santo, que nos concede esse entendimento. E não é à toa que tem muitas pessoas que não entendem. Como é que nós entendemos que a partícula, a hóstia, a Eucaristia que recebemos é Jesus, é corpo e sangue de Jesus, alma e divindade. É o Espírito Santo que nos dá o dom do entendimento. E não é à toa que tem muitas pessoas que não acreditam, não é? Que zombam da Eucaristia, que invadem as igrejas católicas, que arrombam os sacrários e cometem verdadeiros sacrilégios, grandes ofensas a Deus, derrubando as hóstias no chão, desmerecendo aquilo que para nós é sagrado. Então é esse entendimento das coisas de Deus, das verdades de Deus, é o Espírito Santo quem nos dá. E Jesus nos esclarece isso quando ele diz: eu te louvo, Deus Pai Santo, Senhor do céu e da terra, porque tu escondestes essas coisas, essas verdades, àqueles que se acham sábios
e revelastes aos pequeninos. Quem são os pequeninos? Os puros de coração. Então, aqueles que se enchem de arrogância, que se acham autossuficientes, que sabem de tudo, que detêm todo o conhecimento e toda a verdade, não conseguem entender esses mistérios de Deus. Nós destacamos o dom da ciência, que é o dom de recriar formas. O dom da ciência é o dom de recriar formas. E aí nós meditamos a respeito dessa palavra recriar. Por que recriar? Porque a nós só cabe recriar. Porque tudo o que existe, todo o universo e tudo que nele existe foi criado por Deus. Então, o que nós podemos fazer, o que cabe ao homem, o que Deus permite ao homem fazer, é recriar. Então, nós temos aí a ciência, né, em nosso favor. Tantas pessoas que não sabem ler nem escrever. A gente não está falando apenas dos grandes cientistas. A gente vê o quanto que a ciência, a tecnologia vem facilitado a nossa vida. Graças a Deus por isso, quando é colocada a serviço do bem. Vejam o quanto que a ciência, a tecnologia hoje facilita que nós estejamos tão distantes e ao mesmo tempo tão próximos. O quanto, quando é utilizado em favor do bem, em favor da defesa da vida, traz benefícios para nós. Mas também nós queremos falar daquela ciência empírica, aquelas pessoas que muitas vezes não sabem ler nem escrever, mas que têm um conhecimento profundo e sabe qual planta serve para qual enfermidade, né, a dose certa de tomar. Então, isso é conhecimento dado por Deus. Não tem nenhum estudo, nenhuma formação, mas tem um conhecimento profundo da natureza. Então, isso é dom nos dado por Deus. O conselho, isso é muito importante. Na sociedade em que nós vivemos, a gente vem aprendendo ao longo da vida e se tornou até uma cultura da nossa sociedade que se conselho fosse bom, a gente vendia, a gente não dava. Não, não é verdade. O conselho, a orientação, ela é dom de Deus. A pessoa que sabe aconselhar, que sabe dialogar, que sabe sentar, ouvir o outro, ouvir as duas partes, porque toda a história sempre tem dois lados. Ele é possuidor do dom do conselho, quando dá um conselho para o bem, que não aconselha para o mal. E aí a gente reflete na oração a São Miguel Arcanjo. Não me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces. Então existem conselhos maus e conselhos bons. Os bons conselhos, os bons conselheiros são aqueles que possuem o dom do Espírito Santo e nos aconselham sempre para o bem. Cuidado com os maus amigos, cuidado com os falsos amigos, cuidado com aquele amigo que diz para você sempre aquilo que você gostaria de ouvir. Cuidado com aquele amigo que fala que você sempre tem razão, porque nem sempre nós temos razão. E o verdadeiro amigo é aquele que te diz aquilo que naquele momento você precisa ouvir, porque ele vai te dizer com amor, mas ele vai abrir os teus olhos. Então o dom do conselho, ele vem de Deus e ele nos é dado pelo Espírito Santo. Cuidado com aqueles amigos que dizem, chuta o balde, larga este casamento, isto não vai dar certo. Cuidado com aqueles amigos que dizem, sai da igreja, larga isto de mão, isto não tem futuro. Cuidado com aqueles falsos conselhos que dizem, vamos para ali, vamos curtir, vamos beber, vamos experimentar. Quem sabe você gosta. Então tenha cuidado com os falsos conselhos, porque assim como existe o Espírito de Deus, existe o espírito humano que há em nós, que quer experimentar, que quer vivenciar, e existe o espírito maligno que quer nos tirar do caminho de Deus.
nós temos o dom da fortaleza, que é o dom que nos dá força, que nos enche de coragem para enfrentarmos as dificuldades da fé e da vida. Então me preocupa muito a sociedade que a gente vive. Parece que a gente está formando uma futura geração do mamão com açúcar, sabe? Onde os nossos filhos, nossos sobrinhos têm tudo muito fácil, uma facilidade muito grande, porque nós pais, nós familiares queremos nos matar de trabalhar, mas queremos dar de tudo, tudo nós fazemos, tudo nós damos na mão. Nós queremos privar eles de tudo, eles não podem sofrer, eles não podem sentir dor. Nós não queremos que os problemas da nossa casa cheguem ao conhecimento deles, aos ouvidos deles, porque eles não têm maturidade para entender. E isso me preocupa, até que ponto nós estamos preparando uma geração que tem a fortaleza, que tem força, que tem coragem para enfrentar os problemas da vida, porque a nossa vida é cheia de problemas. Jesus nos diz: na vida tereis tribulações. Então, se Jesus nos alerta, ele nos afirma, nós sabemos que eu passo por dificuldades, por tribulações. Você passa por dificuldades e tribulações, todos nós. As dificuldades, as mazelas, as dores, os sofrimentos, eles fazem parte da nossa vida. No entanto, o que nos diferencia é a forma como nós enfrentamos os problemas, as dificuldades, como nós passamos pelas tristezas da vida. Quantas pessoas nós temos aí que virou a doença do século, a depressão, a síndrome do pânico. A gente não está diminuindo essas enfermidades, são enfermidades gravíssimas, precisam de tratamento, precisam da ajuda da família, do acompanhamento da família, do apoio da família, de uma ajuda espiritual, uma direção espiritual, precisa da ajuda de um profissional da área, precisa muitas vezes do medicamento. Ninguém está diminuindo isso. Mas nós queremos dizer que geração nós estamos formando para o futuro, quando nós queremos privar nossos filhos de todas as dificuldades da vida. Eu me recordo que antigamente, quando éramos crianças, as pessoas da nossa família faleciam, eram veladas dentro da nossa casa, nós crianças estávamos por lá. 5 horas da tarde as mães começavam. 5 horas da tarde as mães começavam logo a dar banho nas crianças, porque nós tínhamos que sentar para rezar o terço. Participávamos do velório. Hoje em dia, quando alguém falece, quando alguém morre, a gente não deixa as crianças irem, não deixa as crianças verem. Então isso também me preocupa. Porque que sociedade nós estamos formando para o futuro, tá bem? Então, dos dons, nós queríamos destacar estes dons, lembrando sempre do temor de Deus, que não é ter medo de Deus, mas é ter a consciência de que a Deus não se engana. A Deus não se engana. Nós podemos fazer tudo às escondidas de todos, mas Deus tudo vê, porque Ele é onipresente. Então, é ter a consciência do quanto que Deus me ama. Eu não vou fazer isso porque eu amo a Deus e não quero ofender a Deus. Então nós estamos chegando ao final desse nosso bate-papo, né? Veja o quanto nós aprendemos, né, um com o outro. E nós queríamos dizer para você, né, que o dia de hoje, a solenidade de hoje, ela nos aprofunda muito. E queríamos simplesmente, né, fazer uma análise de encerramento. Quer dizer, a experiência do Pentecoste nos lembra como cristãos. Ou seja, né, os dons que a Adriana nos coloca muito bem, nos possibilita sermos mais cristãos, mais perfeitos, não é isso? Chegarmos à perfeição da qual Deus tem um desejo. Para isso, Ele nos dá carisma, que são os nossos dons extraordinários, que nos possibilita, pelos canais que a Adriana nos colocou, os canais da graça de Deus que estão em sacramento, né, que nos são
favoráveis para que a gente possa nos tornar cada vez mais perfeitos. E os frutos são nossos testemunhos. Nós somos chamados a testemunhar a Cristo, a testemunhar nossa missão a partir dos frutos que nós produzimos, ou seja, numa árvore, né, desta árvore. Então, por isso, nesse momento, né, nós estamos convidando a você, né, a pegar a sua oração, entendeu? Para que a gente possa, nesse momento, nos unir, fazer esta unidade do Pentecoste, para que a gente possa pedir, né, o fim desta pandemia, né? Pedir, através de nossa Mãe Santíssima, né, ao Espírito Santo, para que afaste de todos nós. Então vamos entoar Nós Descei Divina Luz, e depois então nós vamos juntos, né, ao som deste sino, anúncio do novo tempo, né, nós vamos então entoar e rezarmos juntos. Então vamos lá, a Nós Descei. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Se você puder, meu irmão, em frente da sua vela acesa, iniciemos a nossa oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Um minuto para a sua oração pessoal, né, para que a gente possa dar bênção. Depois, então, a Adriana faz as nossas considerações finais. E é neste silêncio do nosso coração que nós queremos então manter este contato profundo com o Espírito Santo, sob a intercessão da nossa Mãe de Nazaré, pedindo a Deus o afastamento deste mal que nos tirou do convívio tantas pessoas que nós amamos, mas que possibilitou também a gente fazer uma nova reflexão. Que nós possamos, pela força do Espírito Santo, neste Pentecoste, neste novo momento, também criar em nós a força propulsora para que nós possamos produzir frutos da graça neste novo tempo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, a Rainha da Amazônia, nossa padroeira, desça sobre cada um de vós, vossa família, vossa missão, o vosso alimento.
A bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força, permaneça em paz, que o Senhor e Nossa Senhora sempre vos acompanhe e vos proteja. Graças a Deus. Irmãos, nós só queremos comunicar, na verdade, a todos vocês que a nossa programação de Pentecostes, ela não se encerra com este momento. Agradecemos a todos pela participação, vocês que estavam aí por meio das redes sociais, que deixaram seu comentário. Queremos pedir a vocês, deem um likezinho lá, façam um comentário, porque desta forma o YouTube entende que o conteúdo produzido é importante para você. E todas as vezes que algo novo for produzido, eles vão mandar uma notificação, um comunicado, um lembrete para você. Isso é muito importante para o canal da paróquia. Também queremos lembrar vocês, aqueles que passaram na secretaria paroquial e adquiriram o seu passe para participar da missa de solenidade de Pentecostes às 18 horas. Já está tudo organizado à espera de vocês para nós concluirmos esta grande festa. Iniciamos na quinta-feira, no dia 20, e vamos concluir essa celebração, com essa celebração, com essa festa. Queremos agradecer infinitamente a Deus por todas as pessoas envolvidas, desde a quinta-feira, todos aqueles que sentaram conosco para pensar, que inspirados por Deus, contribuíram conosco na organização, aqueles que doaram o seu serviço, aqueles que higienizam o ambiente, aqueles que cuidam da organização do espaço litúrgico, que a gente costuma chamar de decoração, a todos aqueles que estão nos diferentes serviços, desde aquele que está na porta, na equipe de acolhida, todas as pastorais e movimentos que contribuíram com a parte celebrativa, todos os sacerdotes, os diáconos, todos os seminaristas que vieram nos visitar, a contribuição do nosso pároco, que, como nós já lembramos, está para o interior, porque precisa celebrar em outras comunidades, a todas as outras comunidades desta paróquia que nos acompanham, a todas as outras pessoas que não moram aqui, mas que também nos acompanham, que celebram conosco. Vocês não sabem o quanto que isso é importante para a gente. E mais importante ainda para Deus, porque alegra o coração de Deus. Permaneçam conosco em oração. Nós estamos desde ontem à noite na cerimônia que foi feita das velas acesas no Ciro Pascal. Nós permanecemos em vigília, em oração nas nossas casas. Deixem suas velas acesas. Tá? Aqueles que puderem, às 3 horas da tarde, façam a sua oração. É um horário bendito também, é uma hora santa, faça a sua oração. Nem que seja novamente a oração ao Divino Espírito Santo. Peça novamente pelo fim da pandemia. Peça, não se canse de pedir, porque Deus tem muito a nos dar. E nós queremos, então, encerrar este momento agradecendo também a equipe de comunicação, de transmissão da rádio, do YouTube, por todo esse auxílio, este aparato, por nos possibilitarem a chegarmos até vocês com essa mensagem. Diácono, muito obrigada pela sua participação, pela sua colaboração. Que este seja o primeiro de muitos momentos que a gente pode estar voltando, para darmos a formação. A gente sabe o quanto que a pandemia dificultou esse nosso contato, de estarmos juntos, nos reunindo para a formação, para realizar os encontros, mas descobrimos um meio, está aí, as redes sociais estão aí, os meios de comunicação estão aí, então a gente pode estar, quem sabe, criando uma agenda para que, de acordo com as nossas possibilidades, porque o trabalho da paróquia não parou, a igreja não está parada, está em missão, mas quem sabe a gente não pode agendar e ter outros momentos como esse para aprofundar este ou outros temas. Obrigado também, Adriana. Obrigado por você que nos acompanha também. Adriana já fez agradecimento, Para mim foi enriquecedor. Eu acho que nós precisamos, principalmente nos momentos das solenidades, que a gente possa trazer essas informações
nós vamos ter logo o Corpus Christi, né? Santíssima Trindade. Então eu acho que esses momentos a gente precisa, né, trabalhar e trazer essas informações para os nossos cristãos, para os nossos comunitários, né? E a gente, dentro da agenda, estamos, se Deus quiser, à disposição para que a gente possa retornar, né? E com a força e a graça do Espírito Santo, ajudar a você e nos ajudar, né, a estudar, a experimentar, a viver essa experiência do Espírito Santo em toda a nossa vida. Então, que Deus abençoe e proteja, né, a você que nos acompanha. Que alegria poder contar com você, seja da nossa paróquia, né, ou não. Que alegria poder contar com vocês, né? Vejo que isso é a graça de Deus que se derrama através de nós e que vos alcança. Por isso eu posso dizer com tanta confiança, Deus te ama, né? Nossa Senhora vos ama, porque você está sempre interligado com a graça da fé, tá bom?